Olá pessoal, hoje eu vou deixar uma mensagem para vocês. A mensagem de hoje está em Hebreus, tá? Hebreus 6, no verso 15, que vai falar sobre paciência, algo que tem nos faltado, que tem faltado nessa geração. Essa geração imediatista, que quer tudo no seu tempo, uma geração angustiada por querer de fato tudo no seu tempo. E a palavra do Senhor, ela fala um pouquinho sobre isso, sobre essa paciência de esperar, de aguardar, de confiar, da esperança daquilo que nós não conseguimos enxergar, na fé, verdadeiramente, que é aquilo que nós acreditamos sem duvidar, independentemente do que nós estamos conseguindo enxergar no nosso campo de visão. Essa vai ser a mensagem de hoje. Convido você a pegar sua Bíblia, fazer essa leitura junto comigo. Se a gente partir para o vídeo, convido você a curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. Toda semana nós vamos estar trazendo aqui passagens bíblicas, direcionamento do Senhor para nossas vidas. Amém? Então em Hebreus 6, a partir do verso 13, né? Estou lendo na versão NVI. Já fala um pouquinho aqui em cima, aqui, ó, tem a certeza da promessa de Deus. E no verso 15 fala esse trecho aqui, tá, do capítulo 6 de Hebreus, verso 13 ao verso 15, vai falar um pouquinho sobre Abraão. E no verso 13 começa: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo, Abraão, de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. E aqui eu queria destacar esse ponto do verso 15, que fala: e foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a sua promessa. Esperar pacientemente. Às vezes o Senhor, Ele nos dá a palavra. Ele usa pessoas para nos dar a palavra. Muitas vezes o Senhor fala conosco em sonhos, sentimos o sussurrar do Senhor pela palavra dEle. Mas nós não esperamos, ou podemos até receber naquele momento a palavra com ânimo. Mas logo depois, por aquela palavra não estar enraizada, por exemplo, não estar enraizado na presença do Senhor, nós esquecemos. Nós nos deixamos sufocar pelas coisas do dia a dia, nos distraímos pelas coisas do dia a dia e acabamos nos esquecendo da promessa que o Senhor nos fez. E aqui ele fala que Abraão, por esperar pacientemente, ele alcançou a sua promessa. O Senhor lançou a palavra. Abraão acreditou, confiou, teve esperança, teve fé e esperou pacientemente, fazendo a sua parte, orando ao Senhor, louvando, fazendo o que devia fazer, trabalhando, vivendo e esperando e descansando no Senhor. Muitas vezes nós queremos as coisas no nosso tempo, nos apegamos àquilo que nós entendemos, nas nossas expectativas, aquilo que nossos olhos conseguem enxergar. Quando nós não conseguimos enxergar algo, nós ficamos frustrados, apesar do Senhor já ter falado. O Senhor falou, direcionou, nós fazemos a vontade do Pai, sabemos o que o Senhor quer para nós, mas às vezes nós nos desanimamos, às vezes Satanás coloca coisas na nossa cabeça, preocupações, medos, angústias, ansiedades, e nós esquecemos daquilo que o Senhor tem para nós. E por nós desanimarmos, lá em Gálatas 6 fala um pouquinho sobre isso, que nós colheremos no devido tempo, se nós não desanimarmos. Então, se você não desanimar, se você tiver paciência, esperar pacientemente, mas fazendo a sua parte, acreditando, confiando, certamente você receberá a promessa do Pai. Fazendo a sua parte, buscando, se colocando diante dele,
orando, se entregando, vivendo, passando por tribulações, adversidades, sendo disciplinado, amadurecido, que faz parte da trilha da vida. Mas se você esperar pacientemente, na esperança, naquilo que você não está vendo, certamente você viverá a promessa do Pai. Essa é a vontade do Senhor para nossas vidas. Que possamos esperar pacientemente. Teve um momento que eu estava um pouco confuso, que caminho seguir, querendo abrir mão de algumas coisas. E no meu devocional, né, o Senhor lançou uma palavra sobre mim dizendo: espere um pouco mais. Espere um pouco mais. E eu descansei. Descansei no Senhor. Afastei a ansiedade, afastei o medo. Confiei, fiz minha parte, vivi, caminhei, trilhei, passei por adversidades e os dias foram passando. Mas eu esperei pacientemente. Depois de 6 meses dessa palavra, a bênção do Senhor veio. Portas se abriram, coisas aconteceram. Eu não vou falar aqui o que de fato aconteceu, mas a porta se abriu, as bênçãos aconteceram e eu vi o agir do Senhor. 6 meses se passaram, mas eu não me apeguei no meu entendimento, eu não desanimei no meio do caminho. Eu perseverei, li a palavra do Senhor, entreguei na mão do Senhor, confiei, entendendo que sou filho, que sou obra-prima do Pai, que o Senhor me ama, que o Senhor nos ama, pois somos filhos, Ele é o nosso Criador. Ele é o primeiro, será o último. Ele deu seu Filho por amor a nós. E eu entendendo isso, eu esperei pacientemente. E a promessa do Senhor se cumpriu. E aquilo que eu tinha pedido em oração veio sobre mim. E nesse momento, nessa palavra, nessa reflexão, eu quero lhe incentivar a isso. Espere pacientemente. Nessa sociedade que nós vivemos, onde está tudo nas nossas mãos, eu sei que é difícil. A gente quer tudo no nosso tempo. Muitas das coisas do dia a dia têm nos sufocado, medos têm surgido, ansiedades têm vindo, receios. A gente se apega naquilo que nosso campo de visão está acontecendo, que nós estamos vendo. Nós ficamos desanimados. Mas a palavra de Deus diz: não tenha medo, não tema, não desanime, eu estou com você. Porém, precisamos passar, precisamos caminhar só, precisamos amadurecer. Mas nunca esqueça que o Senhor está ao seu lado. Assim como aqueles homens que caminhavam ao caminho de Emaús, nos últimos capítulos, né, do livro de Lucas, se eu não me engano, 26 ou capítulo 28, né, logo após a crucificação de Cristo, quando a obra redentora do Pai já tinha acontecido, mas aqueles homens, ao se apegarem ao que eles conseguiam enxergar, eles estavam entristecidos, imaginando eles que nada tinha acontecido. Mas o véu já tinha se rasgado, o Senhor já tinha ressuscitado. Mas aqueles homens, a caminho de Emaús, o Senhor aparece entre eles. Eles não conseguem, os olhos deles são fechados, para eles não verem ao Senhor. E o Senhor começa a falar com eles. Mas não estava escrito que isso ia acontecer. E isso nos reflete, traz à consciência, à luz, o quão devemos nos apegar à palavra do Senhor. E não está escrito que nós não devemos ter medo. E não está escrito que nós não devemos temer. E não está escrito que nós não devemos desanimar. E não está escrito que nós devemos esperar com paciência. E não está escrito que nós não devemos nos apegar à esperança naquilo que nós vemos, não é esperança. A esperança verdadeira é naquilo que nós não estamos conseguindo enxergar. E não está escrito sobre o amor do Senhor. E não está escrito que devemos amar uns aos outros e amar o Senhor, nosso Deus. E não está escrito que não tem outro Deus igual a Ele. E não está escrito que Ele é o Criador de todas as coisas. Está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso que eu estou falando, eu incentivo você
A gente começou a falar sobre paciência, né? Começou a falar aqui sobre, de fato, esperar pacientemente. Mas nesse momento, eu incentivo você a se colocar diante da palavra. Você e Deus, você e o Senhor. Somente você no seu momento de intimidade, ninguém precisa saber. Pegue sua Bíblia, se você não tem, compre uma Bíblia. Entenda, meu Deus, que você possa refletir o que é que essas pessoas tanto falam. As pessoas tanto falam de Jesus, de Deus. Quem é esse? Se você não conhece verdadeiramente ao Senhor, você diga, tá, que você possa falar assim, se questione e diga, eu não vou deixar que ninguém fale mais nada. Eu vou ler a Bíblia e vou ver o que tem nela. Faça isso. Faça isso sem nenhuma expectativa, sem nenhum ressentimento de nada, sem nenhum questionamento de nada, que você de fato se coloque dentro da palavra e se permita o Senhor tocar no seu coração. Porque está escrito que você se coloque dentro da palavra e que você não desanime. Espere pacientemente. Deus abençoe.